Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso quarto episódio da nossa Rota da Saúde, nosso programa e nosso podcast mensal que busca trazer para vocês aí orientação, buscando uma melhor saúde e qualidade de vida. Meu nome é Narciane Bertolassini e estamos aqui hoje para falar de um tema bem recorrente na vida de todo trabalhador, de toda pessoa, na verdade, né? Nós vamos falar sobre problemas da coluna, problemas lombar e ergonomia. Então, depois que você assistir seu vídeo, você pode curtir, compartilhar, sempre buscando aí levar, né, essa orientação para a maior quantidade de pessoas possíveis, seus amigos, sua rede de contato. Para a gente falar desse tema que tem aí, né, como eu falei, uma presença muito forte no dia a dia do trabalhador, nós trouxemos aqui uma profissional que tem aí a maior competência para falar desse assunto, que é a doutora Ariane do SESC Senat, a fisioterapeuta da nossa unidade aqui de Limeira. Boa tarde, Ariane, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Bom, ergonomia. Quando a gente fala essa palavra na empresa, as pessoas falam assim, meu Deus, que bicho é esse? De onde que vem? O que é, né? Então, o que é ergonomia? A ergonomia, na verdade, é um conjunto de normas, de regras, que vão fazer o ambiente de trabalho ficar melhor para o colaborador, para quem está ali trabalhando. Então, dentro da ergonomia, a gente tem que balancear. O ambiente tem que estar agradável, tem que ter uma climatização bacana para não estar nem muito calor, nem muito frio. Tem que ter a posição dos móveis, tem que estar adaptado dentro da postura e dentro do tempo que aquele usuário, que a pessoa que vai estar ali usando vai estar mais confortável. Tem que ser um ambiente agradável, onde as pessoas se deem bem, ou se eu estou sozinho, um lugar que eu me sinta bem, porque quando eu me sinto bem, eu trabalho melhor, eu rendo mais, a minha qualidade de vida acaba sendo melhor. Aí foi determinado algumas regrinhas, que daí tem a norma regulamentativa, que é a 17, que organiza um ambiente de trabalho para esse trabalhador tá tendo um lugar melhor para ele estar. Porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? É verdade. Então, para esse trabalhador tá tendo mais qualidade de vida lá dentro desse trabalho, para ele gostar mais do que ele está fazendo, foi colocado essas regrinhas. Certo, então assim, não importa se é um profissional que está no trecho, se é o motorista dentro da boleia, se é o administrativo ali no seu escritório, a gente consegue levar a ergonomia também para o contexto assim de casa, nesse sentido, porque tem a questão do ambiente que você falou, né? A gente consegue levar esse estudo para dentro também. Sim. Ah, legal. E quais são os fatores, assim, de risco, né? Porque é muito comum, né? A gente, no dia a dia, a gente escuta o profissional falar assim, eu estava em casa no final de semana, fui pegar uma caixa, quem nunca, né? Foi pegar uma caixa, ficou travado no meio do caminho, parou lá e ficou esperando voltar. Ou passou por algum problema, está com uma dor e acaba deixando passar e vai ver que é alguma coisa relacionada ao movimento, enfim. Quais são os fatores de risco do profissional, seja ele motorista, seja ele administrativo, de qualquer área? Eu acho que hoje em dia muitas pessoas assistem ao nosso podcast, né? Não só os motoristas. Então, assim, comunidade em geral, o que é de risco ergonômico, né? Ou se é que eu posso falar assim, que pode afetar essa questão da saúde lombar, da coluna, de movimentação? Para qualquer pessoa mesmo, qualquer indivíduo, fator de risco, o principal de todos é o sedentarismo. O fato de você não ter uma musculatura preparada para desempenhar aquela função, que pode ser desde varrer uma casa, até carregar uma carga, um pallet, ajudar a carregar uma coisa mais pesada no caminhão, ou ajudar, ou ficar digitando o dia inteiro, ou ficar com o mouse o dia todo. A partir do momento que você não faz nada para ter uma musculatura ok, uma musculatura que aguente aquele movimento, você tem uma chance maior de lesão, seja na coluna, seja no braço, seja em qualquer lugar. Isso pode gerar lesão em geral. Aí tem o tabagismo, tem a questão de os movimentos repetitivos, eles acabam gerando algumas inflamações, mas que eu volto no que eu acabei de falar. Se eu tiver uma musculatura
ok, trabalhada, se eu fizer uma atividade física, se eu tiver até dentro da empresa, se eu fizer o alongamento, se eu fizer um fortalecimento, e para me preparar para desempenhar aquele papel, aí eu tenho menos chance de lesão. Tá, então assim, seria a ginástica laboral que o pessoal fala. A ginástica laboral, ela ajuda bastante, principalmente ajuda. Eu acho que as pessoas falam muito assim do escritório, né? Mas também no caminhão a pessoa pode fazer, né? Dentro do caminhão, trabalhar a parte de circulação, fazer movimento circular, tô no semáforo, descansa um pouco o pé, faz um movimento circular, mexe um pouco a perna, parei no posto para ir ao banheiro. Dá uma caminhada, tem um espaço curtinho, um caminho curtinho aqui, mas se eu der a volta no caminhão e for até lá, andei um pouco mais, melhor para a circulação. Eu tô numa parada, vou dormir, vou descansar. Embora eu possa estar cansado, fazer exercício na própria escadinha do caminhão, de fazer para subir e descer, dar uma esticada, nem que for uma espreguiçada, não precisa ter tanta técnica. Pensa nos movimentos que você mais faz e repete. Eu faço, por exemplo, eu tenho que subir todo dia no caminhão. Então, eu treino isso umas 10 vezes de cada lado. É pouco? Mas se eu fizer isso em cada parada, isso vai me ajudar muito. Legal. Eu recebi uma pergunta que eu acho que tem a ver mais ou menos com isso, né? Do Mário. Obrigada, Mário, por ter mandado aí, meu colega. Sabemos que existem doenças associadas à ergonomia, a exemplos, as LERS e DORTS. Essas doenças têm cura ou somente tratamento para amenizar? Então, depende da doença. Se for uma inflamação detectada no início, tem como tratar e ficar livre dela, no sentido da inflamação cessar. Pode ser que eu tenha algumas dores ainda, dependendo do movimento que eu executar? Sim. Mas a inflamação não vai mais estar lá. Agora, se for um problema degenerativo, por exemplo, de coluna, uma artrose, alguma coisa nesse sentido, aí eu não vou sanar a questão óssea. Não tem como eu consertar essa articulação ou esse osso. Mas tem como tratar, melhorar bastante a dor, e daí depois eu volto no fortalecimento. Tem que fortalecer, tem que ter uma musculatura, porque na verdade os músculos eles servem como se fosse uma armadura. Então essa armadura vai proteger a questão óssea, vai proteger a questão dos tendões, vai proteger todo o nosso corpo, é protegido pela musculatura. Então se a gente tiver uma musculatura ok, vai tudo funcionar melhor. Certo. Então nós vamos dar uma pausa, só um pouquinho, e depois nós vamos retomar aí, pegando esse gancho e falando um pouquinho do sedentarismo, né, de como que isso impacta e de questões de tratamento também. Tá Perfeito, bom? Até daqui a pouco. Até já.